Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje trago-vos aqui um exercício sobre percentagens, aqui com a utilização de um gráfico circular, fazer aqui um bocadinho de revisões sobre este tema e também vou trazer-vos aqui duas formas de fazerem o cálculo das percentagens, ok? Para ser mais fácil. Então vamos ver. Diz assim, o gráfico abaixo representa as despesas mensais de uma família que oferece 1.500 euros de vencimentos líquidos. Temos aqui algumas percentagens, então nós vamos colocar, portanto, aqui temos 25%, que é esta cor, este azul esverdeado. Depois temos este azul, que são as despesas com a casa. Vamos colocar aqui à frente a percentagem de cada um deles. Os transportes não sabemos, já vamos encontrar esse valor. Em relação à alimentação temos 35%, em relação à saúde temos 10%. Então, a primeira pergunta é, qual é a maior despesa no orçamento familiar? Então, neste caso, a maior despesa, como é óbvio, conseguimos ver que é com a alimentação. Então, a maior despesa é com a alimentação. Depois, a segunda pergunta diz o seguinte, qual é a percentagem que é gasta nos transportes? Aquela tal que não sabíamos há pouco. Então, como é que nós vamos fazer isto? Sabendo que o gráfico circular inteiro totaliza, obviamente, o valor do vencimento, então é como se fosse os 100%. Então, a esses 100%, ok? Eu vou retirar tudo aquilo que eu já conheço, ok? Então, vamos colocar aqui menos, podemos fazer aqui parênteses para somarmos primeiro todas as despesas que já conhecemos. Então, temos os 35%, mais os 10%, mais os 25% e mais os mais 25%, exatamente. Assim, ok? Depois, isto é como se fosse uma expressão numérica, não é? Então, temos 100%. Menos o somatório disto tudo dá 95%, então ficamos a saber que a percentagem referente aos transportes é de 5%, ok? Depois, próxima pergunta. Diz assim, quanto gasta mensalmente em euros esta família com a saúde? Então, o que é que nós vamos precisar de saber? Nós temos, em relação à saúde, nós sabemos que eles gastam 10% de 1.500, ok? Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que descobrir a percentagem desse valor. E é aqui que eu vos vou dar dois métodos para fazerem isto, ok? No primeiro método, vamos colocar aqui método 1, nós vamos fazer o seguinte, vamos transformar a percentagem numa fração, ok? Assim. E para descobrirmos a percentagem de um determinado valor, neste caso são os 1.500, vamos multiplicar essa fração pelos 1.500, ok? Depois, para fazermos esta multiplicação, o que é que fazemos? Vamos colocar aqui o número 1 de denominador, para podermos fazer aqui, é só multiplicar a parte de cima, que nós vamos apenas acrescentar um 0, e aqui a parte de baixo que vai ficar 100, ok? Depois o que é que temos? Podemos ir cortando os zeros, 150 sobre 1 vai dar 150 euros, ok? E agora vou-vos explicar, através de outro método, que é o método da regra de 3 simples, que vocês também podem utilizar. Portanto, é uma questão de escolherem o método que para vocês fizer mais sentido, ok? Então, o que é que nós temos? 100% corresponde ao valor do vencimento, não é? Aos 1.500 euros. Então, 10% corresponde a que valor? Que eu não sei, vou colocar aqui um X. Depois fazemos aqui esta cruzinha, digamos assim, para ser mais fácil sabermos como é que vamos colocar aqui as contas para fazer o cálculo. Então, será 10 vezes 1.500, ok? E dividimos pelo outro, que está direcionado para o X. Assim, ok? Depois o que é que temos? Aqui multiplicamos, colocamos 3 zeros, dividimos por 100, ok? E o que é que vamos ter? Que o nosso x, vamos cortar aqui,
a mesma, 150 sobre 1, então o nosso x será 150 euros. Como veem, temos exatamente os mesmos valores, através de dois métodos diferentes, ok? Por último, temos aqui uma pergunta que diz o seguinte: em que gasta esta família 75 euros mensalmente? Okay? Então, como é que nós vamos descobrir isso? Vamos precisar de descobrir a que percentagem corresponde este valor em relação ao vencimento que a família recebe. Então, o que é que nós vamos fazer? Quando nós precisamos de saber uma percentagem de saber um determinado valor em percentagem em relação ao outro, o que é que fazemos? Vamos fazer na mesma os dois métodos. Portanto, método 1, o que é que nós vamos colocar? Deixa-me só ver se está a ver, sim. Vamos colocar, a fração que nós vamos colocar será o valor que me estão a pedir sobre o valor total, que neste caso é o vencimento de 1500, ok? Como me pedem uma percentagem, eu vou multiplicar esse valor por 100. Vamos fazer o mesmo método. Aqui é só multiplicar em cima e multiplicar os numeradores e os denominadores. 7.500, em baixo 1.500. Eu posso cortar os zeros aqui, ok? E vou ter 5%, está bem? Este é o valor que nós vamos ter em relação a estes 75 euros. Para fazer o método 2, através da regra 3 simples, então o que é que nós temos? Os 100% correspondem a 1.500 euros, mas agora eu não quero saber, eu tenho um valor, ou seja, eu vou colocar por baixo não uma percentagem, porque é isso que eu desconheço, ok? E vou colocar aqui deste lado o valor que me estão a referir, que são os 75 euros, ok? Fazer a cruzinha novamente, o meu x vai ser igual a 100 vezes 75 a dividir por 1500, ok? E depois temos aqui 75, acrescentar 2 zeros, a dividir por 1500. Podemos cortar aqui os zeros e o meu x vai ser igual, na mesma, a 5%. Então, respondendo à questão, onde é que nós vamos encontrar os 5%? Vamos aqui acima e vamos ver onde é que nós vamos encontrar os 5%, precisamente nas despesas de transporte. Então, aqueles 75 euros correspondem às despesas de transporte. E pronto, tem aqui uma ficha com vários exercícios de percentagem com a utilização de um gráfico circular. Espero que tenham compreendido. Se tiverem alguma questão, já sabem, é só deixarem nos comentários. Obrigada por terem assistido e até ao próximo vídeo.